qual é a diferença entre hebreu, israelita e judeu? Esses três nomes aparecem com frequência na Bíblia. Muitos acham que são a mesma coisa, mas estão completamente enganados. A resposta é mais simples do que parece e vai te ajudar a entender a Bíblia de uma vez por todas. Primeiro, hebreus. Tudo começa com um homem chamado Abrão, mais tarde rebatizado por Deus como Abraão. Ele é considerado o pai da fé e também o primeiro a ser chamado de hebreu. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu, Gênesis 14:13. O termo hebreu provavelmente vem de Éber, um ancestral citado em Gênesis 10:21, mas também pode ter um sentido geográfico, aquele que veio do outro lado do rio, já que Abraão saiu da região da Mesopotâmia, cruzando o rio Eufrates. Nesse contexto, hebreu é um termo de origem, usado para identificar Abraão e seus descendentes nos primeiros relatos bíblicos. Exemplo de pessoas que eram hebreus: Abraão, o primeiro a ser chamado de hebreu, pai da fé e patriarca da aliança com Deus. José do Egito, filho de Jacó, vendido pelos irmãos e levado ao Egito. Os egípcios se referem a ele e sua família como hebreus. Moisés, apesar de ter nascido em meio à opressão no Egito, era hebreu da tribo de Levi. Segundo, israelitas. Abraão teve Isaque, Isaque teve Jacó, e Jacó, depois de um encontro marcante com Deus, recebeu um novo nome, Israel. Você não se chamará mais Jacó, mas Israel. Gênesis 32:28. Jacó, Israel, teve 12 filhos. Esses filhos se tornaram os patriarcas das 12 tribos de Israel. A partir desse ponto, os descendentes passaram a ser chamados de israelitas. Esse termo se refere ao povo que formou a nação de Israel, especialmente a partir do Êxodo, passando pela conquista de Canaã e o período dos reis como Saul, Davi e Salomão. O nome israelita, portanto, está ligado à formação do povo e da nação. Exemplo de israelitas: Josué, israelita da tribo de Efraim, sucessor de Moisés na liderança do povo. Davi, israelita da tribo de Judá, ungido rei de Israel, antepassado de Jesus. Elias, profeta israelita do reino do norte, combateu a idolatria de Baal. Terceiro, judeus. Depois da morte de Salomão, o reino se dividiu. Ao norte, o reino de Israel com 10 tribos. Ao sul, o reino de Judá, formado pelas tribos de Judá, Benjamim e parte dos levitas. Com o tempo, o reino do norte foi conquistado e seu povo disperso. Os sobreviventes do reino do sul, Judá, foram os que permaneceram. A partir daí, o termo judeu passou a ser usado para se referir a esses habitantes de Judá. Mesmo após o cativeiro babilônico, quando parte do povo retornou a Jerusalém, o nome judeu continuou sendo utilizado, agora abrangendo todos que seguiam o Deus de Israel. Hoje, esse é o termo mais usado para se referir ao povo que segue a fé judaica. Exemplo de judeus: Ester, jovem judia que se tornou rainha da Pérsia e salvou seu povo. Daniel, judeu levado ao cativeiro babilônico, permaneceu fiel e se destacou no império. Jesus, judeu da tribo de Judá, cumpriu todas as profecias messiânicas. Agora talvez você esteja se perguntando: mas é possível que uma mesma pessoa seja hebreu, israelita e judeu ao mesmo tempo? A resposta é sim, e na verdade, isso era até comum. Vamos explicar isso de forma simples. Se ele era descendente de Abraão, era chamado de hebreu. Se era descendente de Jacó, que foi rebatizado por Deus como Israel, ele era também um israelita, parte das 12 tribos. E se viveu na época do reino de Judá, ou após o exílio babilônico, passou a ser chamado também de judeu, o nome mais usado a partir daquele período. Um exemplo claro é o apóstolo Paulo. Ele mesmo diz: sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, Filipenses 3:5. E o exemplo maior disso é Jesus Cristo, que era ao mesmo tempo hebreu, descendente direto de Abraão, israelita, descendente de Jacó e judeu, porque nasceu e viveu na região de Judá e seguia as tradições judaicas. Então sim, um homem pode ser os três ao mesmo tempo, e isso nos mostra como esses nomes representam momentos diferentes da história de um mesmo povo. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor a Bíblia, compartilhe com pelo menos uma pessoa. Vamos juntos espalhar o Evangelho como o próprio Jesus nos pediu. E se quiser mais explicações assim, já sabe, curta, siga e ative as notificações, porque aqui a Bíblia é explicada de um jeito que todo mundo entende. Não se esqueça de seguir nosso perfil. Deus te abençoe.